Vamos lá, André? Como é que vai? Vamos lá? Vamos. Vamos começar? Vamos lá. Senta aí então, por favor. Então o Tony, ele tinha um poder. Ele tinha uma arma na mão. O Tony era muito desorganizado. O Tony não tinha essa capacidade de organização que eu acho que... É muito fácil para muita gente falar que o Clube Verdade foi um programa sensacionalista, mas será que a população teria tanta admiração pelo Tony? A população teria parado como parou com a morte dele se não fosse alguém que realmente prestava serviços? Apesar da voz horrível, estridente, aquela taquara rachada, coisa e tal, e ele sabia dessa deficiência dele, o Tony inventou que o rádio não precisava ter voz, o que é um negócio genial, maravilhoso. E rádio, na verdade, não precisa ter voz, precisa ter comunicação. Na medida que você fala o que as pessoas entendem, você está se comunicando. Isso chama-se comunicação. Que a gente tem para perguntar, que onde é para soltar foguete e receber aplauso, certo que ele quereria falar. Um assalto muito diferente, pelo volume de dinheiro, considerado alto para um posto bancário, e pela demora dos assaltantes. Os ladrões ficaram mais de meia hora num posto de serviço no interior de uma universidade e levaram mais de 20 mil reais. Na verdade era muito legal para quem estava começando, como eu, assim, porque a gente tinha esse contato com as diversas linguagens. A mesma matéria, o mesmo fato, você tinha que contar ele de uma forma que ficasse atraente no jornal impresso, ou seja, mexendo com a mente do telespectador, no rádio sem imagem e na TV com imagem. Então a mesma história você tinha que contar nas mais variadas versões. Isso para quem estava começando é muito importante. Você vai conosco agora conhecer esse prédio, que vamos subindo aqui, eu e o cinegrafista Rubens Kokamoto. E a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Juliano Marcos para o Clube Verdade. A gente chega a brincar na imprensa, já que tem profissionais que trabalharam com o Tony espalhados aí em rádios, jornais, TVs, revistas, que a escola Tony nunca mais vai existir. E foi uma escola que ensinou muita gente por conta disso, né? Você tinha que aprender na prática a fazer tudo. Quem trabalhou no Tony hoje faz tranquilamente um rádio, TV, revista, jornal, porque lá ele aprendeu a fazer tudo de uma forma muito prática. Acho que isso é importante. Não que eu acho que a faculdade não é importante, mas eu acho que ela tem deficiências que a escola Tony, entre aspas, conseguiu corrigir. Na cidade de Franca, uma preocupação com as estradas. A rodovia que acabou ganhando o nome de Rio Negro e Solimões, numa homenagem à dupla sertaneja, e que tem sido alvo de acidentes, está agora com o comando tapa-buracos. Era uma coisa que a gente tinha, no verdade, tinha que trabalhar com o Tony, isso era muito difícil trabalhar com o Wilson Tony, porque a gente tinha que ter o ritmo de vida dele. O Tony era uma pessoa que dormia 4 horas por dia. Então a gente tinha que dormir 4 horas por dia, a gente tinha que acordar junto com o Tony, às vezes dormir junto com o Tony, para poder dar a notícia. E ele vivia para o jornal, ele vivia para a notícia, ele vivia para o trabalho. O Tony era uma miscelânea, né? O Tony conseguia misturar tudo. O Tony misturava a vida pessoal, particular, com a vida profissional, com a política, com a vida pública, E nos últimos anos de vida o Tony deixou de ser jornalista, né? Virou uma celebridade, né? Regional, aquela coisa toda. Que era o que ele gostava, né? Ele ia pra região aqui fazer os shows de final de semana, Beleza Verdade, você acompanhou muito bem isso. E ele adorava dar autógrafo, ser reconhecido nas ruas, essa coisa toda. E aliás, vale a pena lembrar mais uma vez. O Tony sempre foi muito amigo dos funcionários, mas isso não significa que ele não estava lá para dar um esporro, para brigar quando a coisa não saía do jeito que ele não gostava. Ele era extremamente exigente, mas era muito amigo. Se você precisava de um dinheiro, de alguma coisa, o que ele tinha no bolso ele te dava. E se você não lembrasse de pagar, dificilmente ele lembrava de cobrar. O Tony era uma pessoa assim, com a gente funcionário, era uma pessoa magnífica. Muitas pessoas, a gente pode até dizer que muitas pessoas odiavam o Wilson Tony. Mas muitas pessoas gostaram e muitas pessoas perderam com a morte do Wilson Tony. O Tony ele não era nem emocional, né? O Tony era passional ao extremo, né? E era uma figura maravilhosa, uma figura cheia de contrassenso, cheia de contradições dele com ele mesmo e tal. E tem aquelas histórias, né? Quantas vezes ele não demitiu a empresa inteira? Ele ia lá, chegava, não estava do jeito que ele gostou, o repórter tentava justificar, o cinegrafista tentava justificar e ele demitia a empresa inteira. Ele fez isso várias vezes, aí depois passava o nervosismo, ele mesmo ligava, pedia desculpas. Eu lembro, ele promovia um concurso regional em Ribeirão Preto que se chamava Beleza Verdade.
Aí o Wilson Tony mandou a repórter foi lá, fez a matéria, tal, voltou e esqueceu de me entregar a fita, cara. Não me entregou a fita para fazer a edição da apresentação. Aí o Tony me liga, era 10:03, o programa dele terminava às 3 da tarde, me liga ainda com aquela voz dele, Botinha, cadê a fita da Beleza Verdade e tal? Poxa, Tony, eu não recebi nada ainda, como não? E ele brigava, cara. E ele foi reclamar com a pessoa que estava organizando e com outros diretores da empresa. E aí o pessoal disse, Tony, não, mas o problema não foi de fulano, não foi de ciclano. Chegou lá no seu Amadeu, que trabalhava no departamento pessoal, e se demitiu. Foi lá e pediu pro seu Amadeu dar baixa na carteira dele, ele como dono da empresa, cara. Tá certo, o problema sou eu me demito. Se demitiu, falou, Tony, eu trabalho mais, vocês vão trabalhar pra mim agora. E falava, deixa, ele se demitiu e sumiu. Esse dia que ele pediu demissão, ele sumiu. Ele simplesmente desapareceu. Tanto que nesse dia, outra pessoa teve que ir para apresentar, porque o Tony sumiu, não atendia telefone celular nem nada. Aí 10 minutos antes de começar o evento numa cidade próxima, o Tony apareceu e apresentou. Na hora que o Gil subiu no palco para apresentar o programa, aparece o Tony coçando a orelha. Bota aí que eu vou apresentar eu. Aí foi aquela risada, todo mundo, ele apareceu e tal. Mas o Tony era assim, sabe? Extremamente intempestivo, mas acima de tudo apaixonado pelo jornalismo. A penitenciária feminina de Ribeirão Preto é aquela, no estado de São Paulo, onde estão as detentas mais idosas. Há entre as presas a mais velha delas, uma mais que sexagenário. O Tony, quando o Tony morreu, alguém me disse, eu não vou me lembrar quem, mas alguém me disse durante o velório, pô, morreu, o Carlinhos Orlandi me disse isso, que até um filho dele que teria dito isso a ele. Morreu o síndico de Ribeirão Preto. Eu usei inclusive essa frase dizendo que o Tony, na verdade, era uma espécie de síndico de Ribeirão Preto, né? Se inteirava de todos os assuntos, era atrevido, né? Se intrometia em todos os assuntos, atrevido no sentido bom da palavra. Mas ele administrava a cidade, entre aspas, porque ele dava voz à população e ele cobrava. Ele evitou, por exemplo, que a rodoviária de Ribeirão Preto mudasse lá para as proximidades do cemitério Bom Pastor, na Zona Leste. Ele evitou até quando pôde a instalação dos radares eletrônicos em Ribeirão Preto, não porque ele era contra a fiscalização, porque ele entendia que aquele contrato que previa que a prefeitura pagasse 400, 500 mil reais por mês, iria onerar demais o município e não traria a contrapartida, além de criar a chamada indústria da multa. Então, assim, ele dava realmente voz a essa população. Ele fazia realmente do jornalismo, da rádio, da TV, do jornal, menos às vezes no jornal. No jornal tinha jeito da gente segurar o ímpeto dele um pouco mais, mas na televisão e no rádio o Tony era absolutamente imprevisível, né? E ele fazia realmente uma trincheira popular, ele defendia os interesses da população, os interesses populares, ia à luta, quer dizer, ele levantava as grandes bandeiras e fazia, às vezes de forma até inconsequente, né? Às vezes... Eu acho que por conta disso o Grupo Verdade, o Clube Verdade ganhou tanta força. Por quê? Porque ele falava a linguagem do povo e ele mostrava o que muita gente não queria mostrar. O Wilson Tony, ele era uma pessoa que ele tinha uma arma na mão. A arma na mão que ele tinha era o programa de televisão que ele tinha, que ele fez. E de forma, às vezes, sem perceber que ele tinha um tesouro na mão, coisa e tal. Depois a gente lapidava, ia consertando. E é verdade, a notícia, como o Tony dizia, que eu levo para o resto da vida, é que a notícia é uma versão do que aconteceu contada pelo jornalista. Então, como pessoa, ele tinha os defeitos. Só que ele usava como arma esse programa dele. Mas eu acho que ele usava como arma para o bem. Tanto é que eu costumo também dizer que o Wilson Tony, na minha opinião, era o Robin Hood. Se ele tomou dinheiro, se ele tomou alguma coisa de alguém, ele tomava dos ricos para dar para os pobres. Isso é um fato real.